Bom dia a todos, eu sou o Jefferson e eu vou começar apresentando nossa videoaula, falar sobre pressão de vapor, temperatura de ebulição, ponto triplo e relação entre altitudes e temperatura de ebulição, e também sobre a tonoscopia. Esses conceitos fazem parte das propriedades coligativas, que estudam como a presença de partículas dissolvidas pode alterar algumas propriedades físicas das soluções. Eu vou começar falando sobre pressão de vapor. Antes mesmo de um líquido ferver, algumas moléculas que estão em sua superfície conseguem escapar para o estado gasoso. Esse processo é chamado de evaporação. À medida que mais moléculas passam para o estado gasoso, forma-se o vapor acima do líquido. A pressão exercida por esse vapor é chamada de pressão de vapor. Quanto maior a temperatura, maior será a energia das moléculas e, consequentemente, maior será a pressão de vapor. Um exemplo simples é uma roupa secando no varal. Em dias mais quentes, evaporações acontecem rapidamente. Temperatura de ebulição. A ebulição acontece quando a pressão de vapor do líquido se torna igual à pressão atmosférica no nível do mar. A água geralmente entra em ebulição a aproximadamente 100 graus Celsius. Muitas pessoas acreditam que a água precisa atingir exatamente 100 graus para ferver, mas isso depende da pressão atmosférica no local. Por isso, a temperatura de ebulição pode variar dependendo da altitude. Agora eu vou falar também sobre o ponto triplo, um exemplo citado em aula pelo professor. O ponto triplo é a condição muito específica de temperatura e pressão em que uma substância pode existir simultaneamente no estado sólido, líquido e gasoso. No caso da água, isso acontece apenas em condições especiais de laboratório. Esse ponto é muito importante para o estudo científico, porque ajuda a compreender o comportamento da substância em diferentes condições. Altitude e temperatura de ebulição. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. Com a pressão é menor, a água não precisa atingir 100 graus Celsius para entrar em ebulição. Por isso, em cidades localizadas em regiões montanhosas, a água ferve em temperaturas menores. Isso explica que alguns alimentos podem demorar para cozinhar em locais de grandes altitudes. Já no nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior, a água normalmente ferve a aproximadamente 100 graus Celsius. Esse exemplo foi o exemplo citado no nono ano pela professora Lilia, do ovo, em quanto tempo ele demorava para cozinhar em temperatura do mar e no Monte Everest, por exemplo. Ele levava um tempo menor no Monte Everest. E para terminar, eu vou falar sobre tonoscopia. A tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão de vapor de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil. Um soluto não volátil é uma substância que não evapora facilmente, como o sal dissolvido em água. Quando adicionamos sal em água, para parte das moléculas da água passa a interagir com os íons do sal. Isso dificulta a passagem das moléculas da água para o estado gasoso, diminuindo a pressão de vapor da solução. Esse é um exemplo de propriedade coligativa. E logo mais eu vou fazer os exercícios e explicar um pouco de cada tema para vocês. Diante de todas essas explicações, agora vamos para a parte prática, os exercícios da página 6 do livro de Química. Já começamos com a questão número 1, que fala assim: tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia atentamente as afirmações abaixo. A evaporação e a condensação ocorrem com a mesma velocidade? Essa afirmação está correta. Por que ela está correta? Quando o líquido está em equilíbrio com seu vapor, a quantidade de moléculas que evapora é igual à quantidade que se condensa. A afirmação 2 fala assim: a transferência de molécula entre o líquido e o vapor está errada. Essa afirmação é falsa porque existe sim troca de molécula entre o líquido e o vapor. Agora, a afirmação 3. A pressão de vapor do sistema se mantém constante. Essa questão é verdadeira porque, como o sistema está em equilíbrio, a pressão de vapor permanece constante. Essas são palavras-chave que dá pra gente ter certeza da afirmação. É a afirmação 4. A concentração do vapor depende do tempo. Essa afirmação é falsa. Depois que o equilíbrio é atingido, a quantidade de vapor não muda, mas com o tempo. Então a resposta correta é a alternativa A, 1 e 3. Exercício 2. Com a intenção de calibrar um termômetro a uma altitude de 1000 metros, usando como referência a temperatura de ebulição da água, podemos afirmar com certeza a alternativa correta é a questão A, porque em locais mais altos a pressão atmosférica é menor. Por isso a água ferve em temperatura menor que 100 graus. A alternativa correta é A. Questão 3. Comparando
se duas panelas simultaneamente sobre dois queimadores iguais em um mesmo fogão, observe que a pressão dos gases sobre a água fervente, panela de pressão fechada, é maior do que aquela água fervente em uma panela aberta. Nessa situação, se ela contém exatamente a mesma quantidade de todos os ingredientes, podemos afirmar que comparando com o que ocorre na panela aberta, o tempo de cozimento da panela de pressão fechada será a alternativa correta, a alternativa D, B, porque a panela de pressão aumenta a pressão interna. Assim a água atinge a temperatura maior e os alimentos cozinham mais rápido. Alternativa correta, B de bola. Questão 4. A pressão de vapor de um líquido puro molecular depende. A alternativa correta é a alternativa D de dado, porque a pressão de vapor depende da temperatura e do tipo de molécula do líquido. Agora, a alternativa 5. Considere o diagrama que representa o equilíbrio entre fases da água pura. A linha que representa o fenômeno de formação de granizo é. A alternativa correta é B, pois o granizo se forma quando o vapor da água vira gelo diretamente. Esse processo é chamado de ressublimação. E a alternativa 6. O gráfico a seguir mostra a variação da pressão e vapor em função da temperatura para o dicloro de fluormetano, CCl2F2. Qual é aproximadamente a temperatura de ebulição do cloro, do nível do mar? A resposta correta é menos 25, pois a ebulição ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa. No gráfico, isso acontece em aproximadamente menos 25 graus. A alternativa correta é a alternativa D, de dado.